Em algum momento entre o final da década de 1940 e o início da década de 1950, uma mensagem de rádio começou a circular pelo Estreito de Malaca. Não era um pedido comum de socorro. Não falava de incêndio visível, nem de colisão, nem de avaria mecânica. Era algo muito mais inquietante. Segundo relatos posteriores, operadores de rádio em navios próximos teriam captado uma transmissão em código Morse proveniente de um cargueiro chamado Ouromedã. A mensagem, fragmentada, dizia algo semelhante a: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação está morta. E então, após um intervalo, uma última frase: eu morro. Se essa transmissão realmente ocorreu, ela se tornaria uma das mensagens de socorro mais perturbadoras já associadas à navegação marítima. Mas aqui começa o primeiro ponto essencial desta história. Não existem registros oficiais contemporâneos confirmando de forma inequívoca a existência do navio Ouromedã. Não há documentos de registro naval amplamente aceitos, nem registros portuários claros que confirmem sua matrícula formal. A história surge principalmente em relatos publicados anos depois, especialmente em revistas e boletins marítimos. Isso não significa automaticamente que seja falsa, mas significa que estamos lidando com um caso envolto em incerteza documental. Segundo as versões mais difundidas, após a transmissão, um navio, frequentemente citado como o cargueiro americano Silver Star, teria respondido ao pedido de socorro e localizado o Ouromedã à deriva no Estreito de Malaca. O que teria sido encontrado a bordo é o que transformou a história em lenda marítima. Relatos afirmam que a equipe de abordagem encontrou toda a tripulação morta. Corpos espalhados pela ponte, pela casa de máquinas e pelos conveses. Nenhum sinal visível de ferimentos. Nenhum dano estrutural aparente no navio. Algumas versões descrevem expressões faciais congeladas em terror, olhos abertos, braços estendidos como se tentassem se defender de algo invisível. Mas é aqui que a história precisa ser tratada com rigor. As descrições detalhadas dos corpos não aparecem em documentos oficiais contemporâneos verificáveis. Elas surgem principalmente em publicações posteriores, especialmente em um artigo da revista holandesa Zeeschipvaart no final da década de 1940, e depois, em recontagens na década de 1950. Não há registro nos arquivos marítimos britânicos ou holandeses amplamente reconhecidos que confirme oficialmente o incidente com todos esses detalhes. Segundo as versões mais dramáticas, enquanto uma equipe preparava o navio para reboque, teria ocorrido uma explosão súbita a bordo do Ouromedã, seguida de incêndio. O navio teria então afundado rapidamente, eliminando qualquer possibilidade de investigação formal. Essa explosão, se ocorreu, teria destruído as evidências. Mas novamente, a ausência de documentação contemporânea sólida levanta dúvidas significativas. Alguns pesquisadores sugerem que a história pode ter origem em rumores ampliados ou em um caso real mal documentado. Outros levantam a hipótese de que, se houve um incidente, poderia ter envolvido carga perigosa transportada ilegalmente, como produtos químicos tóxicos que poderiam causar morte súbita por envenenamento. Hipóteses incluem vazamento de gases como monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio ou outras substâncias voláteis que poderiam provocar morte rápida sem deixar marcas externas evidentes. Ainda assim, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada oficialmente. O que temos, portanto, é um caso peculiar na história marítima. Uma mensagem de socorro aterradora. Um navio supostamente encontrado com tripulação morta. Uma explosão subsequente que teria eliminado provas. E uma trilha documental fragmentada e inconsistente. A história do Ouromedã não é um caso encerrado. É um enigma. E talvez seja justamente a ausência de registros sólidos que tornou essa suposta mensagem de socorro uma das mais assustadoras já associadas ao mar. O que sustenta a história do Ouromedã não são registros portuários oficiais amplamente verificados, mas publicações posteriores que começaram a circular alguns anos depois do suposto incidente. Uma das primeiras menções conhecidas apareceu em 1948, em um periódico marítimo holandês chamado Zeeschipvaart. Posteriormente, em 1952, uma revista alemã chamada Das Neue Universum publicou uma versão mais elaborada do caso, acrescentando detalhes dramáticos. É a partir dessas fontes que a narrativa ganha forma. Segundo esses relatos, após a misteriosa mensagem em código Morse, o navio de resgate teria encontrado o Ouromedã à deriva. Ao embarcar, a equipe teria descoberto uma cena inquietante. Todos os tripulantes mortos, inclusive o operador de rádio que enviará a última frase, "Eu morro".
O capitão teria sido encontrado na ponte. Outros oficiais estariam espalhados pelo convés e pela sala de máquinas. Mas o que chama a atenção não é apenas a morte coletiva, é a ausência de documentação formal que normalmente acompanharia um incidente marítimo dessa magnitude. Navios que enviam pedidos de socorro geralmente deixam rastros administrativos, registros de seguro, relatórios de investigação, listas de tripulação, comunicados de autoridades portuárias. No caso do Ouro Medan, esses registros são extremamente escassos ou inexistentes nos arquivos navais amplamente consultados por historiadores. Não há confirmação inequívoca do registro oficial do navio sob esse nome nos registros marítimos holandeses ou britânicos da época. Isso levanta uma possibilidade significativa: o navio poderia ter operado sob registro irregular, bandeira de conveniência ou até mesmo sem documentação formal completa, algo que não era impossível no período pós-guerra, especialmente no Sudeste Asiático. O Estreito de Malaca, na época, era uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. Também era uma região onde atividades comerciais nem sempre eram totalmente transparentes. Contrabando e transporte de cargas sensíveis não eram desconhecidos. Algumas hipóteses mais racionais sugerem que, se o incidente realmente ocorreu, ele pode ter envolvido carga perigosa transportada ilegalmente. Substâncias químicas como cianeto de hidrogênio ou nitrocompostos voláteis poderiam, em teoria, liberar gases tóxicos sob determinadas condições de calor e umidade. A inalação poderia causar morte rápida, possivelmente sem sinais externos evidentes. Outra hipótese envolve monóxido de carbono acumulado em áreas fechadas do navio, especialmente se houvesse falha de ventilação. Esse tipo de envenenamento pode provocar morte silenciosa, muitas vezes sem lesões visíveis. Mas essas são hipóteses técnicas. Nenhuma foi comprovada. O elemento mais dramático da história, a explosão que teria afundado o navio antes que investigação formal fosse conduzida, é particularmente problemático do ponto de vista histórico. Se o navio realmente explodiu e afundou após o embarque da equipe de resgate, isso teria eliminado evidências físicas. No entanto, novamente, não há relatório oficial detalhado amplamente reconhecido que documente tal explosão. É possível que o caso seja uma combinação de evento real mal documentado e amplificação posterior por narrativas sensacionalistas. Também é possível que seja uma lenda marítima que ganhou forma em publicações de meados do século XX, período em que histórias misteriosas sobre o mar encontravam um grande público. A frase atribuída ao operador de rádio, "Todos os oficiais estão mortos. Eu morro", é poderosa demais para ser ignorada. Ela encapsula o terror absoluto de um isolamento fatal. Mas sua autenticidade depende das fontes que a transmitiram, e essas fontes são indiretas. O que sabemos com certeza é que não há confirmação documental sólida, contemporânea ao suposto incidente, que valide integralmente a narrativa como geralmente contada. E ainda assim, a história persiste. Talvez porque o mar, por natureza, é palco de incerteza. Ele preserva mistérios. Ele engole evidências. Ele transforma tragédias em rumores quando registros não são mantidos ou desaparecem. O Ouro Medan tornou-se parte desse folclore marítimo moderno, um caso que vive entre o possível e o improvável, entre o relato técnico e a lenda. A mensagem de socorro atribuída ao navio permanece uma das mais inquietantes já citadas na história naval. Mas sua existência concreta permanece envolta em sombras documentais. E é exatamente nessa fronteira entre fato incompleto e mito persistente que o caso continua a fascinar. Ao longo das décadas, pesquisadores marítimos e historiadores tentaram rastrear a história do Ouro Medan até sua origem documental mais antiga. O que encontraram não foi um arquivo naval detalhado, nem um inquérito formal preservado em registros governamentais, mas sim uma cadeia de publicações secundárias que se referenciam mutuamente. O problema central do caso não é a falta total de menções, é a ausência de documentação primária verificável. Navios mercantes, especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, deixavam rastros administrativos. Registros de matrícula, listas de tripulação, contratos de seguro, manifestos de carga. Mesmo incidentes menores geravam comunicações oficiais. No caso do Ouro Medan, esses registros simplesmente não aparecem de forma clara nos arquivos marítimos tradicionais consultados por pesquisadores. Alguns sugerem que o navio poderia ter operado sob bandeira de conveniência, talvez com documentação precária ou irregular. O Sudeste Asiático no final dos anos 1940 era uma região em transição política, com estruturas administrativas ainda sendo reorganizadas após o fim do conflito global. Isso poderia explicar a fragmentação de registros.
Mas há outra possibilidade mais direta. A história pode ter sido amplificada ao longo do tempo a partir de um relato incompleto ou até fictício. Pesquisadores contemporâneos apontam que muitas histórias marítimas sensacionalistas circularam no pós-guerra, especialmente em revistas populares. O oceano sempre foi terreno fértil para narrativas misteriosas. Navios fantasmas, transmissões inexplicáveis, desaparecimentos sem testemunhas, esses elementos capturam a imaginação coletiva. O Ouro Medan encaixa-se perfeitamente nessa tradição. A frase final atribuída ao operador de rádio, "Eu morro", é quase literária em sua construção. É direta, crua e dramaticamente eficaz. É o tipo de detalhe que fixa uma história na memória cultural. Mas também é o tipo de detalhe que pode ser moldado por recontagens sucessivas. Sem gravação original da transmissão. Sem transcrição oficial contemporânea amplamente reconhecida. Sem relatório formal de investigação preservado. O caso permanece suspenso entre possibilidade e mito. Isso não significa que seja impossível que algo tenha ocorrido. Envenenamento acidental por carga tóxica é tecnicamente plausível. Vazamentos de substâncias químicas podem causar morte rápida e silenciosa. Gases invisíveis podem matar sem deixar sinais externos óbvios. Mas plausibilidade não é prova. O que distingue o Ouro Medan de outros casos marítimos documentados é justamente essa lacuna documental. Quando o Titanic afundou, houve investigações formais imediatas. Quando submarinos atacavam comboios, relatórios eram arquivados. Quando navios desapareciam, seguradoras registravam perdas. No caso do Ouro Medan, a narrativa sobrevive mais em revistas do que em arquivos navais. E talvez seja exatamente isso que torna a história tão persistente. O mar sempre carregou uma dimensão de mistério. Ele apaga rastros. Ele consome provas. Ele transforma tragédias em lendas quando não há testemunhas suficientes ou documentação robusta. A ideia de um navio encontrado com toda a tripulação morta, sem ferimentos visíveis, e depois destruído por explosão antes de investigação formal é quase perfeita demais como enigma. É um roteiro ideal para se perpetuar. A mensagem de socorro atribuída ao navio continua sendo citada como uma das mais assustadoras já associadas à navegação. Não por sua confirmação documental incontestável, mas por sua força narrativa. No fim das contas, o Ouro Medan representa algo maior do que a veracidade de um incidente específico. Ele representa a fronteira entre história e folclore marítimo. Entre o que pode ter acontecido e o que foi contado. E no mar, essa fronteira sempre foi nebulosa. O que torna o caso do Ouro Medan tão resistente ao tempo não é a quantidade de provas, é a ausência delas combinada com uma narrativa poderosa demais para desaparecer. Em história marítima, lacunas documentais não são raras. Navios afundaram sem registro completo. Tripulações desapareceram em mares distantes. Arquivos foram perdidos durante guerras, mudanças políticas e reorganizações administrativas. Mas mesmo dentro desse contexto, o Ouro Medan permanece particularmente escorregadio. Pesquisadores modernos que tentaram rastrear o nome do navio em registros internacionais encontraram inconsistências. O nome Ouro Medan pode ser traduzido como Homem de Medan, referência à cidade de Medan, na Indonésia. Isso sugere possível ligação regional. Ainda assim, não há registro inequívoco amplamente reconhecido de um cargueiro oficialmente registrado sob esse nome em bases marítimas tradicionais da época. Isso levanta uma questão crucial. Estamos diante de um incidente real mal documentado, ou de uma construção narrativa que ganhou vida própria? A hipótese de carga perigosa continua sendo a explicação racional mais frequentemente citada por quem considera que algo de fato possa ter ocorrido. Durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, havia transporte de materiais químicos sensíveis, às vezes sob sigilo ou com documentação incompleta. Se um navio estivesse transportando substâncias voláteis como nitroglicerina, compostos de cianeto ou outros agentes industriais, uma falha de contenção poderia provocar morte rápida. Gases como o cianeto de hidrogênio, por exemplo, podem agir rapidamente no sistema nervoso, levando à morte em curto intervalo de tempo. Monóxido de carbono pode causar asfixia silenciosa. Vazamentos em compartimentos mal ventilados poderiam afetar toda a tripulação, especialmente se o evento ocorresse durante a noite. Mas mesmo essa hipótese enfrenta um obstáculo fundamental. Não há relatório técnico formal confirmando carga específica ou causa de morte. Sem evidência física. Sem investigação preservada. Sem registro naval completo. Resta a narrativa. E a narrativa é poderosa. Um operador de rádio sozinho, enviando uma última mensagem.
Oficiais mortos na ponte. Silêncio absoluto após Eu Morro. Um navio à deriva. Uma equipe de resgate encontrando corpos sem explicação. Uma explosão súbita apagando provas. Cada elemento contribui para a construção de um mito moderno do mar. O mar sempre foi espaço de projeção humana. Desde os tempos das grandes navegações, histórias de navios fantasmas, desaparecimentos inexplicáveis e transmissões enigmáticas circularam entre marinheiros. O isolamento, a vastidão e o perigo constante criam terreno fértil para relatos que misturam fato e imaginação. O Ouro-Medã encaixa-se nessa tradição. Não como caso comprovado, mas como enigma persistente. Talvez o aspecto mais interessante dessa história não seja descobrir se ela é totalmente verdadeira ou parcialmente construída. Talvez seja compreender por que ela continua sendo repetida. A mensagem atribuída ao navio concentra o medo primordial do mar: morrer isolado, sem testemunhas, com algo invisível se aproximando. É o terror do desconhecido em sua forma mais pura. E o fato de que não há conclusão oficial clara apenas amplia esse efeito. Em um mundo moderno que exige documentação, relatórios, protocolos e investigações formais, o Ouro-Medã permanece como sombra. Ele lembra que nem todos os eventos marítimos foram preservados com a mesma precisão. Que nem toda tragédia deixou arquivo detalhado. E nessa sombra, a mensagem ecoa. Todos estão mortos. Eu morro. Seja fato literal ou narrativa ampliada, ela se tornou parte do imaginário marítimo global. Quando analisamos friamente, o Ouro-Medã ocupa um território raro na história naval. Ele não é confirmado de forma sólida, mas também não é totalmente desmontado por provas definitivas de fabricação. Ele existe nesse espaço intermediário onde o silêncio dos arquivos permite que a narrativa respire. Histórias marítimas frequentemente surgem de relatos fragmentados. Um operador de rádio escuta algo estranho. Um navio encontra outro à deriva. Um incêndio destrói documentos. Um registro não é arquivado corretamente. Décadas depois, alguém compila essas peças e publica um relato que, aos poucos, ganha contornos dramáticos. O Ouro-Medã pode ter sido exatamente isso: um evento real, mal documentado, amplificado por recontagens sucessivas. Ou pode ter sido uma história construída a partir de rumores marítimos que se consolidaram em forma escrita anos depois. O fato é que nenhuma investigação naval amplamente reconhecida apresentou relatório conclusivo sobre o caso. Nenhum arquivo oficial detalha uma operação de resgate formal envolvendo todos os elementos descritos nas versões mais conhecidas. Nenhuma seguradora marítima internacional apresenta, de forma clara, registro de perda correspondente ao nome em questão. E ainda assim, a história não desapareceu. Porque ela toca algo fundamental na imaginação humana. O mar é um ambiente onde a tecnologia humana enfrenta limites. Rádio pode falhar. Navios podem desaparecer fora do alcance visual. Explosões podem ocorrer longe de testemunhas. Correntes podem arrastar destroços para regiões inexploradas. Em um cenário como o Estreito de Malaca, movimentado, mas também complexo e historicamente marcado por conflitos e comércio irregular, lacunas documentais não são impossíveis. O problema é que, sem documentação primária robusta, qualquer reconstrução torna-se especulativa. A famosa mensagem atribuída ao Ouro-Medã permanece como peça central. Sua força não está apenas no conteúdo, mas na estrutura. Primeiro a constatação coletiva, todos mortos, depois a frase individual e final, eu morro. É quase teatral em sua progressão. É exatamente o tipo de construção que permanece gravada na memória. E talvez seja isso que a torna tão persistente. Ao longo do século XX, histórias marítimas ganharam espaço em revistas populares e compilações de mistérios. O Ouro-Medã foi frequentemente incluído ao lado de relatos de navios fantasmas e desaparecimentos inexplicáveis. Com o tempo, a repetição solidificou a narrativa. O que começou como relato secundário tornou-se referência recorrente. Mas repetição não equivale a comprovação. Historiadores modernos tendem a classificar o caso como não verificado, possivelmente apócrifo ou amplificado além de sua origem real. Alguns consideram que pode ter havido um incidente envolvendo substâncias químicas ou explosivos transportados clandestinamente, seguido de explosão que eliminou provas e documentação. Outros são mais céticos e sugerem que a história pode ter sido construída inteiramente a partir de fontes não confirmadas. O que permanece incontestável é o poder simbólico da história. Um navio à deriva. Tripulação morta sem explicação clara. Mensagem final transmitida ao mundo. Explosão que apaga evidências. Silêncio nos arquivos.
Essa combinação é quase perfeita como mito marítimo moderno. No fim, o Ouro-Medan representa a zona cinzenta entre história e lenda. Ele nos lembra que nem todo evento atribuído ao mar é plenamente documentado. Mas também nos lembra que, sem evidência sólida, devemos separar fascínio narrativo de fato comprovado. A mensagem de socorro atribuída ao navio continua sendo chamada de uma das mais assustadoras já enviadas, não porque sua autenticidade seja inquestionável, mas porque encapsula o medo primordial do isolamento fatal. No oceano, quando a voz se cala, o silêncio é absoluto. E talvez seja justamente esse silêncio, mais do que qualquer explosão ou cadáver descrito, que mantém viva a história do Ouro-Medan. O que torna essa história particularmente inquietante não é apenas o suposto cenário encontrado a bordo, mas a própria ideia de uma última voz humana ecoando pelo rádio antes do silêncio absoluto. No mar, o rádio sempre foi mais do que um equipamento, é o elo entre isolamento e socorro, entre vida e desaparecimento. Uma mensagem final como a atribuída ao Ouro-Medan carrega peso emocional profundo porque representa o último fio de conexão antes do vazio. Se realmente houve um operador transmitindo aquelas palavras, ele estava consciente do que acontecia ao seu redor. Ele teria testemunhado a morte dos oficiais, percebido o colapso da tripulação e entendido que não havia saída. A progressão da mensagem sugere algo gradual, não uma explosão instantânea. Primeiro a constatação coletiva, depois o reconhecimento pessoal do fim. Mas essa interpretação depende da aceitação da narrativa como literal. Quando analisamos o caso sob lente crítica, percebemos que o Ouro-Medan pode ser um exemplo clássico de como histórias marítimas se formam. Um incidente real, talvez envolvendo morte súbita por gás tóxico, pode ter ocorrido. Relatos fragmentados podem ter circulado entre marinheiros. Uma publicação pode ter compilado essas versões com certo dramatismo. Outras revistas podem ter reproduzido o texto. Com o passar dos anos, detalhes se cristalizam e passam a ser repetidos como fatos consolidados. O mar não é um ambiente onde evidências permanecem intactas facilmente. Incêndios a bordo podem destruir registros. Explosões podem eliminar documentos. Afundamentos em águas profundas tornam investigações praticamente impossíveis, especialmente na década de 1940, quando tecnologia de busca submarina era limitada. Ainda assim, a ausência de confirmação em arquivos oficiais continua sendo um obstáculo significativo para validar o caso. Historiadores especializados em navegação comercial do pós-guerra frequentemente classificam o Ouro-Medan como caso não comprovado, possivelmente originado de fonte secundária sensacionalista. Isso não diminui o impacto da história, mas coloca-a em categoria distinta daquelas tragédias com documentação robusta. O fascínio persiste porque a narrativa toca um medo ancestral, a morte invisível no mar. Não há tempestade descrita. Não há batalha. Não há colisão. Há apenas silêncio. E silêncio, no oceano, é sempre desconfortável. A própria localização atribuída ao incidente, o Estreito de Malaca, contribui para o mistério. É uma região historicamente movimentada, mas também marcada por complexidade geopolítica, rotas comerciais densas e episódios de contrabando. Se algum navio operava sob documentação irregular, poderia desaparecer dos registros com relativa facilidade, especialmente em período de transição pós-guerra. Mas, novamente, isso é hipótese. O que permanece concreto é o legado cultural da história. O Ouro-Medan tornou-se exemplo recorrente em compilações de mistérios marítimos. A mensagem final é citada em livros, documentários e fóruns. A ausência de conclusão oficial alimenta especulação contínua. Talvez o verdadeiro enigma não seja o que aconteceu a bordo, mas porque a história continua sendo contada com tanta força. No fim das contas, o Ouro-Medan representa algo essencial sobre nossa relação com o mar. Ele nos lembra que, mesmo na era do rádio e da navegação moderna, ainda existiam zonas de incerteza. Que nem toda transmissão deixava registro arquivado. Que nem toda tragédia gerava relatório preservado. A mensagem atribuída ao navio pode ou não ter sido real em cada detalhe. Mas a sensação que ela provoca é profundamente real. Uma última voz. Um pedido que não encontra resposta suficiente. E depois, apenas o som do mar. E talvez seja exatamente essa ausência de conclusão definitiva que mantém viva a história do Ouro-Medan. Diferente de grandes desastres navais documentados, com comissões de inquérito, relatórios técnicos e listas oficiais de vítimas, aqui o que temos é uma transmissão supostamente captada, um navio encontrado, segundo relatos, em condições inexplicáveis, e uma explosão que teria apagado qualquer possibilidade de investigação formal. Se o caso foi real,
ele foi mal documentado. Se foi exagerado, foi poderosamente construído. Se foi inventado, tornou-se um dos mitos marítimos mais persistentes do século XX. O mar sempre foi palco de histórias que transitam entre fato e lenda. Antes do rádio, marinheiros relatavam luzes estranhas no horizonte, navios fantasmas à deriva e desaparecimentos inexplicáveis. Com o advento da comunicação sem fio, o mistério ganhou uma nova dimensão. Agora, o terror podia ser transmitido em tempo real. E é isso que torna a suposta mensagem do Euromedan tão perturbadora. Ela não descreve o perigo. Ela descreve o resultado. Todos estão mortos. Eu morro. Não há pedido detalhado de ajuda. Não há explicação técnica. Não há relato de incêndio, colisão ou ataque. Há apenas constatação. E fim. Talvez nunca saibamos se aquelas palavras foram realmente transmitidas exatamente daquela forma. Talvez tenham sido reconstruídas a partir de relatos indiretos. Talvez tenham sido estilizadas em publicações posteriores. Mas o fato de que continuam sendo repetidas quase 80 anos depois demonstra a força da narrativa. O Euromedan permanece como um ponto de interrogação na história marítima. Não é um caso encerrado por prova conclusiva. Não é um desastre confirmado com documentação completa. É um enigma que sobreviveu porque não foi totalmente resolvido. E o mar, como sempre, guarda seus silêncios. Se você gosta de histórias marítimas reais analisadas com rigor, separando fato de mito, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a continuar produzindo documentários longos, detalhados e investigativos como este. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Aqui você encontra história naval, mistérios marítimos e análises profundas baseadas em fontes reais, sempre com contexto, sempre com responsabilidade histórica. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Porque no oceano da história, ainda existem muitas mensagens esperando para serem decifradas.